Olá pessoal, estamos aqui no Smart City Business. Recebo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual e secretário de Cidades do Rio de Janeiro, Douglas Ruas. Douglas, como vai? Tudo bem, Luca? Agradeço aí pelo convite. É um prazer estar aqui na Smart City Business Brasil e ter essa oportunidade aqui de ter um bate-papo, um podcast aqui para a gente falar um pouco sobre política pública, sempre importante. Muito obrigado. Secretário, estava me contando agora na antessala aqui que é uma secretaria nova, né? Recente. E é uma secretaria com estilo municipalista, é isso? Para atender municípios? É isso, Luca. O governador Cláudio Castro, em 26 de setembro de 2023, ele criou a Secretaria das Cidades. Entendendo a necessidade dos municípios do estado do Rio de Janeiro de ter um atendimento personalizado junto ao governo do estado, ter um ponto focal para levar as suas demandas e o pedido de apoio ao governo do estado, ele criou a Secretaria das Cidades e eu fui convidado para assumir, então deixei o Parlamento Fluminense como deputado estadual, estou licenciado para assumir a função de secretário de Estado. E essa secretaria ela já nasceu com uma carteira de projetos de mais de R$1 bilhão de investimento nas cidades fluminenses, levando obras de infraestrutura que vão melhorar e muito a vida das pessoas. E essa necessidade principal no estado do Rio de Janeiro, Lucas, se dá porque nós temos lá muitos municípios com um orçamento per capita muito baixo. Com a exceção do município do Rio de Janeiro, que é a nossa capital, e alguns municípios que recebem um volume financeiro alto por conta dos royalties do petróleo, Perfeito. A maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro eles têm algo em torno de 3% a 4% do seu orçamento para investimento. Então, eles têm uma capacidade de investimento muito reduzida. Por isso, a importância dessa secretaria. Essa secretaria hoje ela faz a gestão do programa Governo Presente nas Cidades. Certo. É uma ótima oportunidade para os municípios apresentarem os seus projetos em pedido de investimento do governo do estado na sua cidade. Douglas, até uns anos atrás, quando nós falávamos de cidades inteligentes, smart cities, as pessoas lembravam do Jetson, né? Carro voador, helicóptero de última geração. E hoje nós estamos discutindo cidades inteligentes com uma outra temática, né? Resiliência. Então, como é que uma cidade suporta grandes chuvas ou outras catástrofes e devolve a cidade, né, à população. Nós estamos falando muito de sustentabilidade. E a tua secretaria articula 92 municípios, né? Articula, trabalha junto, em parceria. Nós estamos falando aqui desde Macuco, com 5 mil e poucos habitantes, certo, até a capital fluminense, Rio de Janeiro, que é a cidade paixão do brasileiro. Sim. Como que é esse desafio? Como é que é trabalhar, né, um estado que tem um litoral maravilhoso e também tem a parte serrana? Como é que é essa dinâmica de complexidade? Olha, Luca, como você falou, a cidade do Rio de Janeiro ela é querida por todos os brasileiros, é uma referência quando se fala em Brasil, fora na Europa ou nos Estados Unidos. Quando você fala do Brasil, a primeira cidade que vem à cabeça, com certeza, é o Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma retomada do Rio de Janeiro, desse protagonismo na gestão do governador Cláudio Castro, com a volta de grandes espetáculos para a cidade. Nós tivemos agora recentemente o show da Madonna, entre outras artistas de renome internacional que estão voltando a se apresentar no estado do Rio de Janeiro. Isso é fruto de um trabalho de recuperação da credibilidade do estado e da cidade também. E a gente, como secretário hoje das cidades, a gente tem um papel de ouvir as diferenças, as diferentes peculiaridades de cada município do estado do Rio de Janeiro. Como você falou, Macuco, uma cidade com 5 mil habitantes, ela tem uma necessidade diferente da capital, que tem mais de 6 milhões de habitantes, é uma cidade completamente diferente da outra. E na secretaria, por isso que o programa Governo Presente nas Cidades ele tem uma flexibilidade no recebimento dos pleitos dos municípios, entendendo, de fato, essa diferença de cada município, cada um. Aquilo que pode ser bom para um determinado município não é o que o outro município está precisando. Então, o programa ele tem essa flexibilidade. O comitê gestor ele se reúne para olhar cada caso, não é um programa engessado em que o governo do estado define quais são os projetos, o que vai ser feito e entrega pronto para o município. Não,
O município elabora o seu projeto, ele apresenta e discute com o comitê gestor para deixar ele redondo para poder ser, de fato, tirar do papel aquilo ali e tornar um projeto que possa melhorar a vida das pessoas naquela cidade. Secretário, você citou a Madonna e há um ano atrás eu estava no Rio, em março do ano passado, no show, inclusive, do Coldplay, né? Tive lá, sou de São Paulo, vou a muitos shows aqui, o Rio tem, além da parte do litoral, a parte de espetáculos muito acolhedora, né? E muita gente tem algumas questões, e eu me senti extremamente seguro no Rio de Janeiro. Eu brinco que eu deixei meu celular na mesa da praia e pude aproveitar ali. E para falar disso, porque eu vou entrar num tema um pouco mais polêmico, para depois a gente chegar a como é que nós alcançamos a transformação digital no teu governo. Mas voltar, você falou dos municípios, a questão financeira, baixo investimento. Nós tivemos aí, em alguns governos passados, a questão do ajuste fiscal. E hoje esse é um tema que voltou pela questão do Rio Grande do Sul e, anualmente, nós estamos sempre discutindo a dívida dos estados. Mas o Rio, ele tem feito a lição de casa, aparentemente. E como é que ele tem construído isso junto com os municípios? Olha, Luca, é muito importante a sua colocação. Nós tivemos, há uns 2 meses atrás, na última edição do COSUD, que foi em Porto Alegre, nossos irmãos gaúchos, e os governadores do Sul e Sudeste se reuniram e chegaram a uma conclusão de que precisa se sentar à mesa com o governo federal para renegociar esse pagamento da dívida. A dívida que assola tanto São Paulo quanto Rio Grande do Sul, Minas Gerais. No caso do Rio de Janeiro, já está no regime de recuperação fiscal e que precisa ser repactuado. Só para você ter ideia, Luca, dos números, essa dívida principal ela era de 13 bilhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro já pagou até a presente data 150 bilhões de reais e deve 180 bilhões de reais. É impagável, né? É uma dívida impagável. E o governador Cláudio Castro vem batendo na tecla há muito tempo, desde do início desse atual governo federal, ele vem buscando entendimento e, em algum momento, isso não estava avançando. Então, o governador Cláudio Castro entendeu que precisava se ter o Poder Judiciário como mediador dessa negociação. Da questão. Foi então que o governo do Estado do Rio entrou com um pedido de liminar junto ao STF e o ministro Dias Toffoli concedeu na semana passada uma liminar em que permite que o governo pague apenas o valor que foi pago no ano passado, até que chegue-se a uma conclusão ao exato valor principal da dívida. Perfeito. E aí isso vai dar um alívio no orçamento do Estado do Rio de Janeiro só nesse ano de 4 bilhões de reais. Teríamos que pagar, se não tivéssemos essa vitória no Supremo Tribunal Federal, 8 bilhões e meio e com essa decisão recente agora, o Estado do Rio vai pagar algo em torno de 4 bilhões e meio. Quanto você liberou, ou pretende esse ano, né, porque ela é recente, para os municípios? Só para a gente fazer um paralelo do custo dessa dívida, porque você já me dito algo em 1 bilhão, não sei se é esse o valor da secretaria todo para esse ano. Sim. Mas só para a gente fazer um paralelo, se ia pagar 8 de dívida para o governo federal, qual era o investimento do Rio nos municípios? Vamos traçar essa... Vamos lá, nós estávamos trabalhando com a perspectiva de execução orçamentária no âmbito da Secretaria de Estado das Cidades para esse exercício de 2024 de 700 milhões de reais. E aí, com essa notícia agora, a gente já está pleiteando ao governador Cláudio Castro que ele possa autorizar mais projetos que já estão aprovados pelo comitê gestor do programa Governo Presente nas Cidades, para que a gente possa dar seguimento e levar mais obras de infraestrutura para esses municípios que tanto precisam para o seu desenvolvimento regional, principalmente esses, Lucas, que têm uma capacidade de investimento baixíssima, que chega próximo de zero. Bom, eu te fiz essa pergunta porque nós estamos falando que vai transferir recursos, investir nos municípios quase 10%. Menos Verdade. De 10% da dívida, do que ia pagar em dívida, né? Se a gente fizer uma conta rápida, né, nós estamos falando aqui de uma carteira de projetos de 1 bilhão e 100, espalhados aí em
São 21 obras contemplando 16 municípios por hora. Então, quanto que a gente poderia fazer mais com esses 4 bilhões? Né? Então, realmente a gente espera que o ano de 2025 seja um ano muito melhor, com esse alívio no pagamento da dívida. A gente vai ter oportunidade de startar muitos outros projetos nos municípios fluminenses. Assim e aproveitar, seja. Luca, quando a gente fala dessa capacidade reduzida dos municípios para investimentos, a gente tem, nos últimos tempos agora, eu entendo que a classe política tem amadurecido muito. Nós tivemos uma grande conquista, que foi a aprovação da reforma tributária, algo esperado há 40 anos, e que muitos achavam que jamais isso sairia do papel, e esse já foi um avanço, mas a gente ainda tem que avançar muito nessa questão, porque hoje você tem praticamente todas uma concentração da arrecadação toda no governo federal. E os municípios com essa capacidade de investimento próximo de zero. E aí a gente tem que fazer uma reflexão que nós não moramos num país, num estado, sem estarmos numa cidade. É nas cidades que as coisas acontecem. Então, os prefeitos eles precisam dar solução para tudo no dia a dia da vida das pessoas. É ali que a vida acontece, na cidade. A necessidade da atenção básica na saúde é na cidade. O pronto-socorro é na cidade. E aí você tem esse acúmulo de arrecadação no governo federal e que é repassado para os municípios através dos chamados repasses, sem entender de fato a realidade de cada município. Muitas das vezes, uma simples portaria do governo federal muda a forma com que o município tem acesso ao recurso, isso durante o exercício orçamentário, e aí tem que o município se adequar. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que levar daqui para frente. Nós temos a questão dos eventos climáticos extremos, entrar nisso. Um problema global, mas que as soluções estão aonde? Nas cidades. Qualquer solução para um problema desse de escala global, ela vai se dar nas cidades. São lá que a gente precisa fazer um investimento nas cidades sustentáveis, a gente precisa ter cidades mais resilientes. Então, essa é uma discussão para os próximos anos aí, que eu tenho certeza que a classe política do Brasil está amadurecendo. E os eventos extremos, né, secretário? Nós vimos no Rio, nós vimos aqui em São Paulo no ano passado, nós estamos vivendo nesse momento, né, no momento da gravação, no Rio Grande do Sul. Acho que isso vai mudar o país. Eu não acredito que isso muda o político. Tem mudado a população, né, a maneira como nós, pessoas, lidamos, a política. E eu queria entrar nesse tema, resiliência, porque nós falamos aqui de sustentabilidade financeira, agora nós vamos falar de resiliência e depois nós vamos encerrar com a transformação digital. Como é que o Rio de Janeiro tem lidado com essa resiliência? Né? O problema existe. Né? As chuvas vão vir, né? Sol quente, o Rio de Janeiro, a gente gosta da praia, mas né, ninguém vive 24 horas na praia debaixo do sol. Então, como é que o Rio tem atuado nessa questão de resiliência para o Estado suportar e, quando vem as catástrofes, entregar mais rápido as cidades de volta? Olha, Luca, nós temos duas vertentes quando a gente se discute esses eventos climáticos. A gente tem uma vertente que é os investimentos em infraestrutura, os investimentos para tornar as cidades mais resilientes, principalmente com macrodrenagem. Alguns exemplos que a gente já está olhando lá fora de cidades esponjas, daquilo que a gente pode fazer para tornar as cidades mais resilientes. E que a gente sabe que isso não é num curto prazo. Não. E aí a gente entra numa outra vertente, que é aquilo que você falou. Como que nós vamos lidar com esses eventos? Porque nós sabemos que eles vão acontecer. E aí a gente tem percebido, como você falou, São Paulo, Rio de Janeiro, agora no Rio Grande do Sul, que a gente ainda tem muito a avançar no preparar a população, a sociedade, para lidar com um evento desse. Hoje pela manhã, eu acompanhei o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, comentando que recebeu doação demais, está com excesso de doação de determinados itens, e aí tem uma dificuldade logística até para gerir isso, né? Então, a gente está aqui numa feira de Smart City. Eu acho que a tecnologia pode ser uma grande aliada nossa nesse momento para que a gente possa organizar melhor isso, porque a gente sabe que o cidadão brasileiro ele quer ajudar, quer fazer a sua parte, quer doar, mas ele precisa ser mais assertivo. E o governo precisa, de alguma forma, se organizar melhor para mostrar, olha, o que a gente está precisando nesse momento é isso daqui,
são esses itens. Esses Olha, itens. esse item aqui tá ok, não precisa mais agora. Qual é a necessidade, qual é a quantidade desses itens que a gente precisa? Então, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Nós, da Secretaria de Estado das Cidades, já estamos pensando em soluções e vamos trabalhar junto com a Secretaria de Transformação Digital do Governo do Rio de Janeiro para tentar entregar algum produto para as cidades gerirem melhor essas crises. Secretário, vamos agora falar de tecnologia, transformação digital. Como é que está esse tema no Rio de Janeiro? Como é que você tem lidado com isso e como é que a gente consegue intersecretarias, né? Não é uma função inerente à tua de prática, mas a tua vai acabar sendo a grande articuladora, né? A secretaria Sim. que tem conversa. A gente sabe que a secretaria que repassa dinheiro ao município é onde o prefeito vai bater na porta mais vezes. Se ele bate na porta mais vezes, é onde ele vai trazer problemas, é onde ele vai desabafar muitas vezes e é onde ele vai trazer um diálogo. A tua secretaria, pela nossa conversa, ela é muito de diálogo. É ali que, né, o prefeito vem na ponta. São 92 prefeitos no Rio de Janeiro. Isso. A gente fala que uma boa empresa você só pode ter 12, né? Você tem 92. E como é que está esse diálogo, essa construção da transformação digital lá? Olha, Luca, o papel da Secretaria das Cidades é justamente esse, é ouvir os prefeitos, entender as necessidades, e a gente tem feito esse papel de articulação. Às vezes tem um problema que é junto à Secretaria de Estado da Saúde ou do Ambiente e Sustentabilidade, enfim, e a gente sempre como sendo esse ponto focal e acolhedor dos municípios, a gente busca junto a essas outras pastas também resolver os problemas das cidades, né? E lá no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, quando assumiu, encontrou o governo do Estado em 16º no ranking de governo digital do Brasil, dentre os 27 estados, né? Então, ele determinou que fossem feitos investimentos, que fosse capacitada a equipe para poder a gente avançar nessa questão de governo digital. E hoje a gente tem a felicidade de dizer que o governo do Estado já ocupa, em tão pouco tempo desse início de metodologia de trabalho, a 3ª posição nesse ranking de governo digital. Muito bom. Então, é um orgulho para nós, desburocratização, de acesso aos serviços para os usuários. Muito tem sido feito, a gente ainda continua avançando muito. Essa questão agora das emergências climáticas, a gente está trabalhando para poder encontrar soluções no governo digital para que a gente possa gerir melhor essas crises e entregar um serviço público de mais qualidade para a população e com mais celeridade, tendo a tecnologia como aliado. Um grande aliado. Douglas, nosso tempo vai chegando ao fim, então deixar aqui para ti, para a gente bater um bate-bola final, alguma outra pontuação, deixar teu abraço aqui para todos que estão nos acompanhando. Olha, Lucas, só para concluir essa participação, você quando falou da segurança, você esteve lá no Rio de Janeiro. Sim. E se sentiu segura. A gestão do governador Cláudio Castro promoveu um significativo investimento na área de segurança pública e hoje vem sendo um modelo para grandes eventos. A exemplo disso, nós temos o Réveillon, os shows do Coldplay, Taylor Swift, enfim, entre outros, que usam a tecnologia como aliado, são drones com reconhecimento facial, tem um centro de controle móvel que se desloca até o local do evento e mantém todo o monitoramento do local. É um investimento em viaturas novas, em equipamentos, câmeras corporais para os policiais. Então, a gente agora começa a colher os frutos desses investimentos que, com certeza, foram muito assertivos. Só queria fazer essa pontuação da área da segurança que você mencionou que teve lá. Perfeito, porque segurança, sustentabilidade, transformação digital, se a pessoa, o ser humano, não estiver no centro, você pode ter o melhor aplicativo. Se ninguém conseguir usar, né, então tudo tem que ser focado no cidadão. E eu me senti acolhido no Rio, todos nós sempre somos, né? Mas se sentir seguro, quando eu contava isso, as pessoas olhavam, falavam, não, eu deixei realmente o celular na mesa. Olhavam para mim com um pouco de ceticismo. Mas também é uma questão de imagem que nós precisamos reconstruir. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não só do Rio. Moro em São Paulo, aqui também não é diferente essa questão, né? Muito pelo contrário. Mas quando a gente fala da imagem do Rio de Janeiro, por muitos anos, ela foi praticamente depredada por conta da violência.
Então, nós estamos num processo de retomada, de recuperação, começando a colher os frutos desses investimentos assertivos que foram feitos na gestão do governador Cláudio Castro. Douglas, nós estamos aqui, microfone sempre aberto, nossas redes sociais do Instituto, conversamos sobre cidades inteligentes, porque nós entendemos que nosso papel também é fomentar a imagem das nossas cidades, né? Então, sou jornalista e eu sei que o jornalismo muitas vezes é sanguinário, ele gosta da notícia ruim. Verdade. E a nossa missão também levar a pauta boa, mostrar, olha, as coisas estão mudando, isso já não é mais isso, ou não é tudo isso que se fala, porque existe um sensacionalismo. Então, conta com a gente, obrigado, um beijo no teu coração, um beijo para todos os cariocas e para você estar aqui com a gente. Luca, eu que agradeço aí pela oportunidade, já aproveito para parabenizar toda a organização do evento, muito proveitoso, uma troca de experiência muito rica. A gente está em contato com representantes de outros estados, de outros municípios e do setor privado também. A gente leva na bagagem de volta para o nosso Rio de Janeiro uma rica troca de experiência que com certeza vai ser útil para a gente aprimorar o nosso trabalho lá no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela participação. E secretário 2025, espero que a gente esteja lá. Com certeza. Grande abraço. Um abraço.